Gente, de novo, é hoje. São Paulo e Inter de Limeira. Nem passou o jogo de fim de semana, já tem outro jogo. Vamos saber aí de tudo, bastidores, informações, escalações e tudo mais. Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Mas vamos lá, Arnaldo. A primeira novidade, eu não sei se isso tem a ver com o que aconteceu em Bragança, mas reforços viajarão, certo? Isso. Reforço em Brasília. Não tem a ver, na verdade, né? Diretamente, eles já viajariam, né? O Wendel precisaria de alguns treinos, o Cedric de mais treinos, e eles treinaram no domingo com os titulares, né? Que foram preservados na partida de Bragança, quase todos os titulares. Então, eles estarão na delegação, até porque é uma viagem para 2 jogos, né? Não é um jogo só. E, em tese, a viagem dos dois, a presença dos dois, visa mais o segundo jogo contra o Velo na quinta-feira do que o primeiro jogo contra a Inter na segunda. Em tese, o time que joga contra a Inter é o mais próximo do time titular que a gente viu contra o Corinthians e contra o Mirassol, ainda sem os dois, em tese, né? Então, mas vem cá, esses caras eles vão viajar, adaptação, porque aliás o São Paulo vai passar a semana lá, mas acho que há alguma possibilidade de esses caras, sei lá, jogarem, entrarem? O Cedric voltou a treinar agora, né? O Cedric já está treinando há 3 semanas, né? Mas poucos treinos com os demais. O Wendel chegou semana passada, o Wendel recém chegou, mas o Wendel vinha em ritmo, estava no Porto, tal, né? Tá precisando de jogo, enfim. E acho que a ideia nessa é quase fosse uma extensão, como é uma viagem forçada para 2 partidas, uma extensão de pré-temporada, é levar o grupo todo, né? Não foi só o Santilongo, que está fora dos planos, né? Não teve em Bragança, já estava fora do banco, o Zubeldia explicou a situação dele, ele pediu para ser negociado, para voltar talvez para o Belgrano. Não vai o Santilongo e os machucados. O resto vai todo mundo, né? Porque o São Paulo vai ficar em Brasília até quinta-noite, sexta de manhã, e vai treinar em Brasília terça e quarta, além de jogar na segunda e na quinta. Então, faz sentido estar com o grupo completo lá, incluindo os 2 reforços que ainda não estrearam. O São Paulo, Perfeito. Ele tenta esvaziar um pouco a importância do jogo de Bragança por o fato de ser o time reserva. Quando você fala o São Paulo, é a quem? direção do São Paulo. Tá. A direção do São Paulo. Só que isso você precisa combinar com o torcedor. Em tese, o time titular não está devendo. Quem está devendo é o time reserva e o técnico, talvez, né? O time titular, embora tivesse já o clamor pelo Rian, foi aquele que ganhou de 4 do Mirassol, que ganhou de 3 do Corinthians, né? Isso. E o time titular deve voltar contra a Inter, né? O time titular à base. Agora, tem uma ausência, e essa ausência é curiosa, porque ela pode propiciar ou uma novidade completa ou uma novidade não tão, assim, retumbante, né? Que é a ausência do Luciano. Perfeito. E conseguiu tomar o 3º cartão amarelo em Bragança. E do quarteto vinha sendo o mais questionado, digamos assim. Porque os outros 3, acho que não tem... Caleri um pouco no começo, mas aí ele fez o gol e tal. Embora tenha entrado muito mal contra o Bragantino, o Caleri também, né? Uhum. Mas o Lucas foi poupado completamente, o Oscar jogou um pouco, o Caleri, então esses 3 vão... Mas quem vai jogar no lugar do Luciano? Essa é a questão pro jogo contra o Inter. Inter. Na normalidade, vamos dizer assim, deixa eu interromper só rapidinho. Na normalidade, era simples essa troca. Joga o Ferreirinha, fim de papo. Porém, o Ferreirinha começou o ano péssimo. Foi um dos piores em campo, de novo, no jogo contra o Bragantino. E tem o fator base, Rian Francisco nessa equação, é isso? Exato. Assim, vamos lá. O Ferreirinha, o pró dele, ele só jogou bem com a formação titular no lugar do Luciano no segundo tempo contra o Mirassol. Então continua sendo o favorito e a escolha óbvia, né? Aí o Oscar indo para o meio, o Lucas ficando mais à direita, Ferreirinha entrando no lugar do Luciano. É a escolha óbvia. Isso. A base. Aí o Rian, que quando entrou, foi mais aproveitado mesmo na posição do Luciano que na posição do Caleri. Tanto que jogou com o Caleri, né? Meio de ponta de lança. A favor do Rian, que seria a possibilidade de 2,
o fato dele não ter se desgastado literalmente contra o Bragantino. O Ferreirinha jogou 60 minutos contra o Bragantino, né? Mal, mas jogou. 48 horas, né? O Rian está descansado, né? A outra opção, correndo bem por fora, a terceira opção, o Alves, que joga como meia, e jogou bem contra o Bragantino, não foi mal, mas também jogou 60 minutos, então seria a base, e acho que na questão, é só a gente ouvir o Zubeldia e ver também a questão do desenvolvimento físico e técnico, né? O Alves, além de tudo, é mais velho que o Rian. O Alves seria a terceira opção, correndo mais por fora ainda que o Rian. E a quarta e última opção seria uma mudança completa de sistema, então um terceiro jogador de meio de campo. Mas como foram muito mal Bobadilla e Marcos Antônio contra o Bragantino, eu não acredito. Então, assim, eu estou enumerando as possibilidades, mas é muito provável que jogue o Ferreirinha como titular. E aí tem uma curiosidade, né, Tio? Às vezes as coisas conspiram para o Ferreirinha. O jogo contra a Inter de Limeira, em Brasília também, ano passado, foi o jogo do Rames, mas quem se deu bem foi o Ferreirinha, que começou como titular, fez um gol e a partir dali ele virou titular do time ainda com o Carpini, né? Ele provavelmente vai ter outra chance de fazer isso. Agora, eu pergunto para você, Arnaldo. Você acha que é o mais razoável a ser feito? Cara, diante eu acho do cenário, assim, é isso que eu quero dizer, diante do cenário. Eu acho que antes do Rian, do fator Rian, o maior clamor era não desfigure, dê ao Oscar a liberdade, inclusive sem a bola, e coloque o Ferreirinha lá do lado para fazer o trabalho sujo, certo? E tira o Luciano. Era muito essa. Sim. Antes mesmo do quarteto. Verdade. Ferreirinha ou Luciano? Acho que essa era uma discussão, né? Sim. Então, eu acho sensato testar o Ferreirinha com os outros titulares todos contra a Inter de Limeira. Né? É como se por linhas tortas, o Zubeldia estivesse atendendo ao pedido anterior da torcida. O pedido... mas aí eu acho que mais do que jogar para a torcida... Não, eu entendi, eu sei, claro que não. O Zubeldia utilizou muitas vezes, né? Lucas na direita, era o time titular dele. Ferreirinha na esquerda, Caleri no centro e Luciano no meio. Luciano não tá Oscar. Então, o Zubeldia gosta de jogar também desta forma, mais do que um jogar para a torcida, eu acho. O jogar para a torcida seria colocar o Rian desde o começo. Aí, né? Que não deve acontecer. Eu acho que não. E aí, eu acho que a questão é uma situação curiosa, porque esse jogo, o time titular, se ganhar, ninguém vai... Ô, Zubeldia, ótimo, pô, que legal. Ganhou a obrigação completa. Claro. Aí já tem a segunda prova, que é quinta-feira contra o Velo, que aí é os reservas. Com os reforços, com o Rian, quais os caras que jogaram mal, com o Luciano. A questão é muito mais para quinta, quando o time vai ter que descansar, do que para segunda. Você entende essa... Entendo. Perfeito. Né? Essa é a questão. Essa é a questão. Bom, a Inter de Limeira não faz exatamente um grande campeonato, né? O adversário é um bom adversário depois de um péssimo jogo, né? Vai jogar meio em casa, imagino que vai ter público, né? Em Brasília, acho que esse é até um fator positivo, você tá fora do Morumbi nessa hora. Assim, em termos, é bom, porque não tem aquela pressão ali que o Zubeldia tá sofrendo agora. E que mais? Arbitragem, gramado e tudo mais. O gramado, eu já achei o gramado desgastado, vi o jogo do Palmeiras no domingo, vi Vasco e Fluminense, que também jogaram lá. Então tem sido utilizado bastante o campo. Então ele parece bonitão assim, mas ele está irregular. E o São Paulo ainda vai treinar terça e quarta lá entre os jogos, sei lá, pelo menos está programado. O São Paulo tem dado sorte lá, né? Ganhou esse jogo da Inter, ganhou do Corinthians lá no Brasileiro, tal. Era uma espécie de segundo palco, segunda casa do São Paulo devido aos shows. Mas o público, de novo, né? O São Paulo tem bastante torcida lá, porém, ingressos estão caros pra caramba. O estádio é gigante, o estádio é maior que o Morumbi, a capacidade. Então vai ficar. Não vai ter. Imagino, são 2 jogos, né, Tironi? Os caras tinham que fazer um pacote, preços acessíveis, enfim. Segunda-feira, 9h30 da noite. Não acredito em grande público, acredito em um público bem pequeno, mas só de São Paulinos praticamente. A questão da Inter e do Velo, que são lanternas dos seus grupos, é o São Paulo não fazer o que vem fazendo com
os outros, reabilitar, como é que é a fama do São Paulo? Reabilitar defuntos. Isso, Então, ressuscitar o São Paulo defuntos. tem que ganhar os 2 jogos, né? Sim. Da Inter e do Velo. Em relação à arbitragem, tem uma curiosidade também. O árbitro é o Fabiano Monteiro dos Santos, que é um árbitro jovem da federação, que foi o árbitro do jogo do Rian, na Copa São Paulo, das 2 cavadinhas. Olha só. E foi o árbitro que deu o cartão pro Rian, que tirou o Rian da final da Copinha. É o mesmo cidadão. Ele vai apitar, curiosamente, São Paulo e Inter de Limeira. Muito bem. Então, amanhã, às 9h30, né, o jogo. Live 23h30. Prepara que a segunda Live é longa. 23h30, mas o jogo ganhou uma importância imensa por conta da situação. São Paulo e Inter de Limeira. Certo, Arnaldo? Certo. Só mais um detalhe. A gente tem tentado dar o serviço aqui, até fizemos a questão do Wallplay lá. Amanhã o jogo tem lá o Wallplay, Zapping e Nosso Futebol, a Tríade, mas também tem a transmissão da Cazé TV. Isso mesmo. No jogo de quinta, contra o Vela, é só o Wallplay. A gente vai divulgar aqui durante a semana, Zapping e Nosso Futebol. Mas a minha impressão é que pelo menos entrar no jogo ele vai dessa vez. Falcon Paulão Desmaio. Ferreirinha jogou 80 minutos hoje, segunda-feira como titular em coerência. De fato. Acho que vai com mais um no meio ou Ferreira da base. Mas ele deu uma pista ali, né? Ele falou, no final, eu não sei se os 11 isso, que jogaram hoje, depende da reação e tal. É provável. Luiz Guerreiro. Porque, na verdade, até o começo desse jogo, né? Muita gente, vários analistas e tal, sobretudo jogadores, entendem que o time principal do São Paulo tem que ser Ferreirinha no lugar do Luciano. Eu não acho. Eu também não acho. Eu não acho que o Ferreirinha tenha feito nada para merecer isso. Só o segundo tempo contra o Mirassol, com o time do Mirassol exposto. Mas tem muita gente que acha que o Oscar com o Lucas, alguém na esquerda, que seria o Ferreirinha, seria o desenho ideal. Eu imagino que ele vai fazer isso. Eu imagino que vai ser essa a escalação titular. Cara, para mim... Eu faço essa pergunta para todo mundo, né? E aí acho que é válido fazer para você também, sobre essa organização política, porque eu sou favorável ao São Paulo virar SAF. E aí queria, cara, tipo assim, escutar de você, né? Eu vi de um cara que também já viveu São Paulo, já teve esse dia a dia, conhece as entranhas do conselho também. O que você acha da possibilidade do São Paulo virar uma SAF daqui a uns anos, por exemplo? Eu sou contra. Eu acho que o São Paulo pode caminhar com as próprias pernas e eu acho que o clube não tem que ter dono, embora em determinados momentos a gente tenha a sensação que o clube tem um dono, né? Que é o aspecto político. Que é o aspecto político, ou aquele grupo que não sai do poder de jeito nenhum, aquela coisa toda que nós já conhecemos. Então passa essa sensação. Mas, assim, o que é a SAF? O SAF é um modelo de gestão. Quando você tem uma pessoa que tem ligação com o clube, como o Pedrinho, por exemplo, tem ligação com o Cruzeiro, ali é mais que negócio, tem paixão envolvida. Mas até que ponto? Porque ninguém entra pra perder dinheiro, certo? Então, imaginar que vai entrar todo mundo tem essa ideia no futebol brasileiro, que vem aí um bilionário, ele compra o futebol, ele monta uma seleção e o grupo vai ficar sempre com uma seleção. O clube vai ter sempre uma seleção, porque ele é um bilionário e ele tá com vontade de gastar dinheiro. Cara, isso não existe, certo? Você vai olhar aí para alguns clubes da Europa, mas existe um interesse ali. Então, eu sou contra. O que eu acho, tá? Independentemente de quem esteja no poder. Vou repetir aqui, tá? Independentemente de quem esteja no poder. Eu acho que o São Paulo precisa ser um clube democrático, tá? Você pode atribuir pesos diferentes, mas todo mundo tem o direito de participar, certo? Então você olha lá pro associado, pode ter um peso, o conselho outro peso, o sócio torcedor outro peso. Por quê? Porque você precisa aumentar o colégio eleitoral na hora de eleger o presidente do clube e tomar algumas decisões. O que o São Paulo Futebol Clube precisa urgentemente é abrir o seu colégio eleitoral, certo? Fazer com que mais pessoas participem desse processo democrático, e o São Paulo imediatamente precisa de um estatuto rigoroso para impedir irresponsabilidades financeiras e manobras estatutárias. Porque a tentativa de mudança do estatuto é sempre para beneficiar quem está no poder. Sim. Eu nunca vi uma mudança estatutária para deixar o clube mais democrático. Quando o São Paulo tiver um estatuto extremamente rigoroso para evitar as irresponsabilidades e as manobras, o São Paulo vai se fortalecer. Porque para você mudar o estatuto para tentar de alguma forma se beneficiar, você vai ter que passar por muita gente. E quando você aumenta o colégio eleitoral,
muita gente passa a se interessar pelo clube. Porque uma coisa é o cara ser São Paulino e gostar do time, a outra coisa é ele gostar da instituição. O São Paulo só vai melhorar de patamar, só vai mudar de patamar quando ele crescer como instituição. E para ele crescer como instituição, ele precisa se livrar de algumas amarras. Caso contrário, eu acho que o São Paulo ainda vai patinar bastante. E não vejo a SAF como solução. Então, pessoal, a minha esposa perguntou assim, mas todo dia tem jogo de São Paulo? É praticamente isso. Essa semana vai ser praticamente isso aí. É São Paulo segunda, depois São Paulo quinta, depois São Paulo fim de semana. Jogo importante para tentar reabilitar o São Paulo, principalmente o senhor Zubeldia, né? Tomara que ele tome as atitudes corretas, né? Abrir espaço aí para um determinado menino que tá chamando gol, pelo menos durante a partida, né? A gente espera que o São Paulo titular aí faça uma partida melhor do que fez no fim de semana, um reserva, mas que no segundo tempo muitos titulares jogaram e não foram bem. E, bem, tentar ganhar pontuação, distanciar e garantir o mais rápido possível a classificação na segunda fase. A gente discute, né, esses pequenos momentos de crise, mas na verdade, não diria crise, mas insatisfação muito criada pelo técnico do Zubeldia, né? Mas Santos está em terceiro no grupo dele, não estaria classificado hoje para disputa, né, das quartas. E o Palmeiras também não, o Palmeiras está até já mais distante do que seus adversários. Então, assim, dependendo da situação, pode chegar aí o Palmeiras contra o São Paulo, ter que ter jogo da morte ali, tendo que vencer, eu vou vencer para continuar na classificação, ainda que tenha mais 4 jogos, mas quando a distância está aumentando muito, é fundamental o Palmeiras aí conseguir vitórias nas próximas 4 partidas. E o São Paulo é uma delas, né? Já o São Paulo, dependendo dos resultados contra a Inter e Velo, pode ficar bem mais tranquilo pro jogo contra o Palmeiras, mas nós esperamos não tranquilo o suficiente para não tomar uma lavada, né? Então é isso. Tem problemas ainda nessa preparação do São Paulo. A gente vê algumas situações, né, como o próprio Ryan Francisco, ótimas oportunidades para ele entrar, mesmo em derrotas e tudo mais, mas o Zubeldia não botou. E, bem, hoje não tem o Luciano, né? Normalmente ele entra na vaga do Luciano. Vai começar o bendito do Ferreirinha, né, que tá tendo mais chance que não sei o que. Mas a gente espera que durante a partida, pelo menos, o Ryan possa entrar aí e mostrar seu valor. Ainda falando de São Paulo, deve ser a força máxima, né? Exceto o Luciano. E vamos ficar de olho. Que a Digimira não tá bem, nem o Velo também. São duas equipes que não estão tão bem no campeonato. Mas, respeito total, partir pra cima e buscar a vitória. Simples assim, né? Jogo será transmitido pelo Nosso Futebol, que é o do Paulistão Mais, né? Cazé TV, o Allplay e o Zapping TV. Então, no YouTube dá pra ver pela Cazé TV. Os outros aplicativos são pagos. E agora vai ser sempre assim, né? Sempre um drama, né? Mas a gente está sempre informando cada jogo onde vai ser transmitido. Mas vai ser o grande desafio agora do torcedor brasileiro a partir desse ano, né? Muitas plataformas com determinados jogos e a gente tem que ficar sempre pesquisando onde o nosso time vai jogar. Então é isso, gente. Informações básicas. São Paulo já está em Brasília desde ontem. Vai continuar sua preparação a semana lá também, porque o próximo jogo é na quinta, não vale a pena voltar e depois viajar de novo. E depois, aí sim, do jogo contra o Velo, São Paulo volta talvez para um treino pro jogo contra o Palmeiras lá no Allianz, que é o que me preocupa, não pelo Palmeiras, mas pelo aquele gramado que normalmente deixa sequelas, né? Para fechar, uma rapidinha, mas boba, o Jorge Nicola aí colocando que o Casemiro aí, o Manchester United quer e aceita liberar o jogador pagando parte dos salários, né? E aí colocou o São Paulo. Gente, ele ganha 9 milhões de reais. A gente tá reclamando 2K. E aí o Manchester United aceita pagar a parte dos salários. Qual é a parte? No caso do São Paulo, ele tem que pagar 90% do salário, né? Se possível, 100%. Porque o São Paulo tem bala na agulha pra isso, né? Seria um baita reforço, seria, apesar de já estar com idade, já não estar mais fase ascendente. Aí também joga no Manchester United, que é um clube que tá com muito problema atualmente, né? Foi ver o Antony saiu, foi jogar no Betis, um clube menor e tal. Já os 2 jogos foi considerado melhor em campo. Sei lá, o negócio acho que lá é o Manchester United mesmo, que entra técnico, sai técnico e a coisa não anda, né? Então acho que não é só culpa do Casemiro, muito pelo contrário.
Futuramente será um reforço muito bem-vindo, né? Mas tem que reduzir muito sua pedida salarial. Só foi esse detalhe mesmo que eu queria passar. E também falar na parte final do vídeo sobre o São Paulo virar ou não SAF. Eu acho que se o trabalho for bem feito, se conseguir organizar as finanças aí com esse bendito feed que a gente não sabe que valor já chegou, como tá andando, não sabe nada porque falta transparência, eu acho que seria muito melhor não ter um dono, né? Mas para isso você tem que acertar aí bem a casa, como o Flamengo fez, como o Palmeiras fez, para que você tenha também força para disputar com os outros clubes na disputa por jogadores e até também para poder segurar o jogador e poder vender na hora certa no valor correto, que é o que o São Paulo hoje não tem. A gente espera aí que o Casares esteja seguindo o caminho certo. Só espera, né? Porque o Casares, que sempre prezou lá na sua campanha para presidente de transparência e tal, é pouquíssimo transparente, né? Então a gente torce para que as coisas estejam da melhor maneira possível. Como sabe que tem uma empresa séria envolvida, sabe-se que o negócio é um negócio, né? Não é uma brincadeira. Mas a gente gostaria de mais informações, né? Até para saber se todas essas ações que foram feitas, né? Sai 18, entra 4, estão funcionando, né? E lembrando que o Zé também em entrevista deu algumas diretas, né? O Santilongo nem viajou, deve voltar pro programa, e sentou com o jogador e falou que não deve ter muito espaço. E o outro também que ele já deixou bem direto na entrevista foi o Patrick, né? Agora com o Wendel e com o Enzo Dias vai ficar difícil pro jogador. Se ele quer ser o terceiro lateral ou se quer buscar uma oportunidade fora aí para ganhar experiência. Acho interessante essa outra opção, porque, cara, o jogo dele em Bragança foi muito abaixo. Como a maioria dos jogos dele, né? Então acho que talvez uma experiência fora talvez viesse a agregar. Talvez também, né? Porque o jogador que era considerado brilhante na categoria de base, cara, no São Paulo não desenvolve. A gente torce para que saindo com uma outra experiência profissional talvez possa aí, né? Melhorar e voltar melhor pro São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal. É hoje São Paulo Inter. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Esperando esse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!